Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Te convido a dar um joinha, te convido a se inscrever se não for inscrito, para que o YouTube possa reconhecer a legitimidade dessa missão evangelizadora. Na 18ª semana do tempo comum, no ano de São José, o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Jesus, ouvindo isto, partiu dali de barco para um lugar deserto afastado. Assim que as multidões souberam, vieram das cidades seguindo-o a pé. Assim, o desembarcou, viu uma grande multidão e, tomado de compaixão, curou os seus doentes. Chegada a tarde, aproximaram-se dele os seus discípulos, dizendo: o lugar é deserto e a hora já se avança. Despede, pois, para que vão aos povoados comprar alimento para si. Mas Jesus lhe disse: não é preciso que vão embora. Dar-lhes vós mesmo de comer. E aos discípulos responderam: só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Disse Jesus: trazei-o aqui. E tendo mandado que as multidões se acomodassem na grama, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e levou os olhos ao céu e abençoou. Em seguida, partiu os pães e deu aos discípulos, e os discípulos às multidões. Todos comeram e ficaram saciados e alimentados, e os discípulos às multidões, e todos ficaram satisfeitos. De recolherem depois 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Ora, os que comeram eram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos, queridas irmãs, interessante que aquela multidão, ao perceber que Jesus não estava mais junto deles, Jesus havia entrado na barca com os discípulos, ido para outra margem, aquela multidão começa a segui-lo a pé. A multidão tem fome da palavra, a multidão se agrada de estar na presença de Jesus. E aí, Jesus, ao olhar aquela multidão, o texto diz que ele teve compaixão daquela gente. Ele teve compaixão daquele povo. Então Jesus começa a dialogar, a pregar para aquele povo, dando o pão da palavra àquele povo. Porém, a hora já se afastava, a hora já se adiantava, e os discípulos trazem para Jesus um problema. Os discípulos falam dessa maneira para Jesus: já se aproxima o deserto, ou seja, a hora já se avança. Manda esse povo, dispersa-os, manda-os comprar alimento para si. E aí Jesus diz assim para eles, para os discípulos: não os dispersais, dá-lhes vós mesmo de comer. Aqui está uma prova de que nós precisamos confiar mais em Deus, na providência que Deus fará a partir daquilo que nós também nos disponhamos. Quando Jesus disse para eles: dá-lhes vós mesmo de comer, Jesus estava provocando neles que abrissem os seus cofres,
abrissem os seus bolsos, abrissem os seus corações, não se fechassem em si mesmo, naquilo que eu posso oferecer para Jesus, naquilo que os discípulos ofereceram para Jesus, foi exatamente aquilo que ele multiplicou. Então você, irmão, já pensou naquilo que você está se abrindo, oferecendo para Jesus? É aquilo que Jesus vai multiplicar. Porque na missão, no trabalho, e não tem quem aqui possa dizer que se colocou à disposição do nosso Senhor e não foi multiplicado para tantas pessoas as graças pelo que você colocou nas mãos de Deus. Então, o evangelho de hoje é um evangelho que nos convida a confiarmos mais em Deus. A confiarmos mais em Deus. Tem pouco feijão, tem pouco arroz. Ofereça. E aí, amados irmãos, como é importante a oração do alimento. Ou seja, como é importante quando nós, ao almoçarmos, ao jantarmos, em torno daquela mesa, em torno com aquele prato nas mãos, poder dar graças ao Senhor. Como é importante a gente partir também por esse ato de agradecer a Deus, porque chegou na nossa mesa, chegou na nossa casa. E aí nós podemos também abrir a nossa despensa e dizer para o Senhor: Senhor, multiplica para que eu possa dar aos mais pobres, para que eu possa dar de comer, dar-lhes vós mesmo de comer. Está aí na sua despensa, na minha despensa, na sua despensa. Quando alguém bater a nossa porta ou quando um vizinho está passando por desemprego, eu poder olhar para a minha despensa e levar para o meu vizinho. Eu estou multiplicando o quê? Eu estou multiplicando o amor que eu dispenso a Deus. É exatamente isso. Então, veja bem, o evangelho é provocador de hoje. Jesus fez a graça a partir da disponibilidade daquilo que eles doaram. E Jesus fez o milagre. Fez o milagre a partir daquilo que eu dei. E é exatamente isso que nós queremos pedir a Deus nesse momento. Jesus orou aquele povo e teve compaixão, e os discípulos queriam que o povo fosse embora, e Jesus disse para eles: não, a solução eu tenho, basta você querer. Jesus tem a solução para a tua vida, para a tua família, para a tua comunidade, para a tua paróquia. Jesus tem a solução para essa situação que você está vivendo. Basta você querer. E hoje eu te convido a confiar. Parece que nada dá certo, parece que nada tem um destino favorável, mas confia. Coloque nas mãos de Deus as suas preocupações, as suas angústias, que o Senhor que vê a sua confiança nele, te mostrará o poder dele sobre qualquer situação que você possa viver. Que nossa patrona Santa Faustina nos preencha com a graça do diário, que Nossa Senhora Rainha do Clero nos sustente na fé ao seu Filho Jesus, que São José, patrono da Igreja, nos leve a confiar em Deus. Confiemos no Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.